Leoninos, essa mensagem é para vocês, é uma mensagem atemporal e pode ressoar com vocês agora ou em outro momento. Então vamos lá, carta central, o tema central que saiu foi o Papa, Arcano 5, que veio falar sobre espiritualidade, sobre conexão interna, sobre capacidade de perceber a sua centelha divina. Fala sobre religiões também, né? A gente vê um papa, a gente pensa em religião, né? Um sacerdote. E em que sentido a gente pode interpretar? Se você tem uma religião, você tem algum meio, alguma forma de se conectar a Deus, e essa carta ela também pede para que a gente reveja, que a gente olhe para que caminho que a gente escolheu, qual caminho a gente escolheu para desenvolver a nossa espiritualidade, para a gente se conectar com Deus. Qual é esse caminho? É um caminho que você se sente você se sente desenvolvendo seus potenciais internos, sua capacidade de perceber o sutil e de se conectar com uma força maior, de compreender uma força maior, uma força criadora que faz com que a gente esteja aqui, que seja a nossa origem, de onde a gente veio. Todas essas questões, né, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Você está num caminho que genuinamente te promove esse desenvolvimento, ou você está num lugar que traz fanatismo, que traz dogmatismo, inflexibilidade, um caminho no qual você se sinta preso e até mesmo preso no passado, né? Religiões que estão muito no passado, né? Ou formas de fazer a religião que eram muito antigas, não mais aquelas que ficaram presas no passado, né? E que não evoluíram com o tempo. Você sente isso, ou você sente uma flexibilidade, uma capacidade da religião que você segue hoje, ou do caminho que você está seguindo hoje, de se adaptar ao mundo que a gente vive, né? De trazer respostas em relação ao mundo que a gente vive hoje, e não ao passado, né? A gente tem o 6 de taças, que é uma carta que remete ao passado, e ela está num lado de desafio. E então, o que em relação ao passado a gente pode perceber que a gente precisa ultrapassar, que a gente precisa superar? Seja essa questão religiosa, seja questões dentro de você. O que dentro de você, do seu passado, que você traz, que você ainda está aprisionada e que te deixa sem mobilidade e sem força, sem energia vital para você desenvolver seu Deus interno, para você se conectar, reconhecer a centelha divina. Tem coisas do seu passado que ainda estão aí vibrando dentro de você e que você já poderia ter soltado e ainda não soltou. O passado, muitas vezes, ele nos permite, o passado, muitas vezes, ele nos segura, ele consome muita energia,
né? Se você fica muito no passado, consumindo pensamentos, lembranças, memórias, mesmo que inconscientes, isso consome energia de você. E essa energia que poderia ser utilizada para você se desenvolver, para você encontrar respostas, para você crescer. Crescer no sentido do seu crescer mais crescer da sua alma, crescer do seu espírito. Sabe? Um crescimento interno, um amadurecimento como ser humano. E eu digo isso da forma mais profunda, as melhores virtudes que a gente pode desenvolver. Então, o passado, quando está dentro da gente, ele impede isso. Quando ele está vibrando, ele consome porque o nosso inconsciente ele ainda está trabalhando para resolver aquilo. Entende? O nosso inconsciente, ele ainda está vivendo determinadas coisas do passado e ele ainda traz essa tentativa de resolver aquilo para frente, para cá, para onde a gente está. Então a gente fica vivendo uma vida baseada num passado não resolvido. Quando a gente resolve o passado, ele ainda vai estar dentro da gente, mas ele vai estar resolvido, entende? Ele vai estar desembaraçado dentro da gente. E que nos permite avançar para criar novas experiências. Então, aqui o desafio é esse. É conseguir desatar os nós do passado para que você possa ter energia suficiente, força para que você possa ter energia vital, energia física, energia emocional, né? Ter espaço emocional, ter espaço mental para você poder criar e desenvolver a sua espiritualidade, essa conexão com o seu Deus interior, com a sua centelha divina. A gente precisa estar vazio no sentido de sem pedras brutas, entende? Sem bagulho emocional, para que a gente possa ter leveza, seguir a vida com leveza. Agora, a questão é, tudo bem, como que eu vou fazer isso? E se vocês já viram algum outro vídeo meu, existe um caminho, que é um caminho que eu sempre falo aqui, que é o do autoconhecimento. É você descobrir, você ir lá no seu passado, se você sente que ainda está amarrado a questões, que você ainda sente medo, porque algo no seu passado te deixou com medo, busca isso, busca essa resposta dentro de você. Seu passado está aí dentro de você. Peça para si mesma, para encontrar o que é que me deixa com medo, o que é que no meu passado, o que é que na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, criou esse emaranhado dentro de mim. Pede para você, pede numa oração para si mesma. O seu inconsciente ele vai trabalhar para que isso seja revelado para você, de uma forma ou de outra. Quanto mais você quiser, quanto mais vontade você tiver de enxergar o que é que te prende, mais rápido vai acontecer, mais rápido vai aparecer. Agora, se você pede um dia e esquece isso, larga de lado, e daqui a um ano você vai rever de novo essa questão, fica mais demorado, o processo é mais longo. Mas quanto mais você se concentrar nisso, se organizar para que isso aconteça, e insistir, eu quero saber, eu quero ir lá, visite a sua criança interna. Toda vez que você tiver alguma emoção muito pesada, pergunte-se de onde vem, isso é meu, isso não é meu. Mas se é meu, eu quero saber de onde vem, em qual lugar no passado que isso se formou,
que essa emoção se formou, que esse medo se formou, em qual momento que foi. E quando a sua mente trouxer para você essa resposta, aí começa uma outra parte do trabalho. É você ressignificar, é você dar um outro entendimento com a visão que você tem de hoje. Ou melhor, imagine se um anjo ou se um ser mais iluminado, né, um ser ou uma pessoa mais esclarecida estivesse olhando para isso, como um psicólogo estivesse olhando para isso, o que ele diria para essa situação? Imagina uma pessoa com toda a sabedoria, dependendo da sua religião, se fosse, por exemplo, Jesus, Krishna, Buda, o que é que eles diriam para você a respeito disso? Ou então você mesmo você tem a resposta dentro de você. Pergunta assim, meu Deus, meu eu mais inteligente e mais consciente, o melhor que eu tenho em mim, o que eu posso entender disso? Por que isso aconteceu comigo? O que eu tirei de melhor disso? O que isso serviu para mim? Que você possa se perdoar por ter passado pelo que você passou. E perdoar também os outros seres que passaram na sua vida e por um acaso ou de alguma forma contribuíram para que esse emocional, esse trauma, enfim, essa dor, esse medo tenha sido formado em você. Perdoar liberar, libere do seu campo, libere do seu mental, do seu emocional. E se tiver que reviver a emoção, revive. Reviver a emoção é você lembrar, entrar na lembrança e compreender que aquilo ali aconteceu por ignorância. Todo trauma que a gente vive, todo erro que os humanos vivem é por ignorância. É a falta de consciência, falta de luz, falta de esclarecimento. Então, se você consegue olhar para o outro que contribuiu com a sua dor e ver que aquela pessoa estava na ignorância, você começa a ganhar luz sobre isso. E o nó começa a se dissolver. E isso não significa que você precise ir lá e falar com a pessoa, não. Isso é algo dentro de você. Isso é uma mudança, uma transmutação interna. É transmutar as suas emoções, as suas emoções. Para quê? Para que possa nascer sentimentos novos. Sentimentos que você nunca viveu. Ou sentimentos que você viveu pouquíssimas vezes, que eles possam renascer dentro de você e trazer uma vida mais leve, com emoções mais leves, experiências mais leves. Enquanto esse passado ele não tiver sido compreendido e liberado, os novos sentimentos, eles não têm espaço para surgir. E às vezes a gente faz isso sem perceber. A gente consegue transmutar e mudar, as pessoas conseguem avançar na vida sem perceber. Acontece naturalmente, elas crescem, se desenvolvem. Para muitas coisas a gente faz isso de forma natural, mas para outras elas ficam mais encruadas, sabe? O negócio fica mais difícil, porque foi uma questão muito complicada. No seu olhar, para o seu olhar, né, foi muito mais complicado. Então é por isso que aquilo ali você não conseguiu dissolver, não conseguiu digerir, né? Então você precisa digerir uma emoção que você precisa digerir agora. Ela precisa passar. Ela não pode ocupar o espaço que ela está ocupando. Então, o que é que vai te ajudar a fazer isso? É a sua conexão
com a sua centelha divina, com o seu eu superior. É porque o eu superior, que é o seu eu, o Deus interno, né, essa centelha, essa sua parte, que é a parte mais consciente que está dentro de você, ela está aí. Ela está em todo mundo. Só que ela está escondida, ela está camuflada, ela está abafada por tantas coisas que a gente viveu, pelas coisas externas, pelo mundo externo, pelo dia a dia. Isso fica distante. Então é você tomar posse, você tomar proximidade disso, intimidade com a sua força interna, com o seu Deus interior. E o Deus não é um Deus que está fora, está longe, que está no céu, lá em cima. Não. É um Deus dentro de você. É uma energia, força criadora dentro de você. É um poder dentro de você. Um poder de luz, de consciência dentro de você. Então é utilizar. E aí você está conseguindo esse contato como? Qual o seu caminho? Que caminho que você está fazendo? Você escolheu uma religião que é positiva, que está te ajudando a fazer isso? Ou você escolheu um estudo que te ajude a fazer isso? Ou você buscou ajuda terapêutica? Também tem esse poder de fazer a gente aumentar a nossa consciência. Então, a leitura, ela está muito em volta disso. Melhor, uma forma da gente conseguir se conectar com o nosso eu divino é o silêncio. Em alguns momentos a gente precisa se afastar para que a gente consiga se ouvir, mas se afastar no sentido ter o nosso tempo, ter o nosso lugar, seja no ônibus, seja no táxi, quando você está no caminho de algum lugar, sabe? É você conseguir um momento em que você fazer isso uma constância, como uma religião, tá sempre ali, se encontrando com você mesmo, encontrando com a sua verdade, encontrando com os seus demônios internos e com a sua luz interna. E conhecendo, entendendo a dinâmica que acontece dentro de você. Quanto mais intimidade você tiver, mais você aprende a dissolver esses nós e mandar embora esses demônios, né? Nessa sombra. Na verdade, a gente pode falar também como uma sombra, uma escuridão que a gente não vê e que está atrapalhando. Então é isso. Eu espero que tenha sido uma boa reflexão para vocês. E se vocês gostaram, podem dar uma curtida no vídeo e se inscrever no canal, para que eu possa entender que essa leitura está servindo mesmo, está fazendo algum efeito, tá bom? E até a próxima.